Gente, a pedido de uma inscrita no canal, eu vou fazer aqui uma casinha de botão. Então você precisa pegar um botão e medir ele nas suas extremidades no tecido, o tecido dobrado. Peguei esse tecido aí, marquei direitinho, fiz um traço em cima, um traço embaixo. Depois eu acertei direitinho o traço para não ficar feio, né? Que você tem que ter o traço preciso. Aí depois eu fiz um traço que liga de um ponto ao outro das extremidades. Tem gente que faz um traço no meio. Eu tô fazendo do meu jeito, tá, gente? Não tem uma regra para fazer uma casinha de botão. Você faz de que a casinha funcione. Então eu fiz assim. Agora eu vou fazer os dois traços, ó, tá vendo? Fiz ligando as laterais e vou começar. Eu já tinha preparado a máquina e vou mostrar para vocês como é que eu preparei a máquina. A tensão fica normal e você tem que atentar para o ponto. Geralmente o pessoal costura casinha de botão no ponto 0, mas eu não vou botar no 0 não, vou colocar naquele meu limite, que é número 30 mais ou menos, que eles são os pontinhos bem fechadinhos. Quanto maior o ponto, mais fechado ele é. E aí eu vou usar o precalcador normal que eu já utilizo nessa máquina. Para fazer os traços das extremidades, eu uso a máquina manualmente. O que é isso? Eu vou girar o volante com a minha mão. Para quê? Para que eu não ultrapasse aquele limite que eu quero alcançar. Então eu vou manualmente. Abaixo, marco com a agulha, depois abaixo o precalcador e vou girando. No sentido do volante para mim, como se eu estivesse costurando. Aí eu vou e faço um retrocesso. Eu continuo, só levanto a alavanca e continuo usando de novo o volante. Abaixo, para a numeração que eu preciso, tá bom? Aí eu já vou pro ponto aonde eu quero costurar. Não esqueça que quando você faz o retrocesso, a sensação que dá, eu não sei se é só na minha máquina, que o ponto alcança o seu limite mais rápido. Quando você está costurando normalmente, a sensação que dá é que o ponto fica realmente pequenininho e demora mais. Tá bom? Aí eu giro, agulha baixa, para que a costura não fuja, né? Do ponto que eu quero, da costura certa. Aí, ó. Agora eu vou passar a máquina nesse sentido a outra extremidade, que é o do botão. Abaixo o precalcador. Confiro a alavanca de pontos e começo minha costura. Ó, tá vendo? E aí eu vou costurando. Dou uma pausa para não perder o ponto certo, o local. Agulha baixa, giro o tecido, faço a costura no mesmo local. Gente, esse processo de vai e vem de costura, para quem vai fazer casinha de botão, na máquina reta doméstica, é toda hora. Você vai fazer no mesmo local. Aí você não pode ultrapassar aquele limite. Aí você vai faz manualmente para não perder o local. Abaixa a agulha, levanta o precalcador, gira o tecido e faz novamente. No mesmo local, esse processo você vai fazer umas 5 vezes. 5 vezes, tá? Aí você vai fazer aquela mesma situação que você fez na outra extremidade, você vai na de cá manualmente. Você vai passando ali, ó, a agulha no tecido, nas extremidades do botão, tá, gente? Você vê na imagem, fica muito mais fácil. Abaixa a agulha, levanta o precalcador, gira o tecido. E agora você vai começar a costurar na outra extremidade. Mesma coisa. Abaixa a agulha, levanta o precalcador e vai fazer o mesmo processo durante umas 5 vezes, tá bom? E aí você vai e retira. Gente, na minha costura, o ponto ali, a parte do espaço entre uma extremidade e outra ficou um pouco mais largo, porque o meu botão, ele é larguinho, tá? Então, se eu botar ele muito apertadinho, casinha de botão, como a gente faz normalmente, vai ficar apertado.
Então agora eu vou abrir, ó, coloca na extremidade aonde eu começo a costura um alfinete para não ultrapassar o limite que eu quero abrir com o abridor de casas, ó. Eu passo ali, quando chega naquela extremidade ele para. Na outra extremidade também coloco o alfinete e abro novamente. E corta aquela linha do meio, os excessos, sabe? Aquela costura do meio ali, tira os excessos. Geralmente quando você faz casinha de botão, que o botão é bem mais estreitinho, mais fininho, fica bem apertadinho, então só aparecem algumas linhazinhas, e você vai lá e corta, tá bom? Mas no meu caso, o botão era mais larguinho e eu queria fazer uma casinha um pouquinho mais abertinha, aí eu vou e só tiro o tecido do meio. E logo depois eu faço o teste com o botão para ver se ele vai passar bem, se ele vai ficar muito apertado, se não, você faz o teste, olha lá, ele passa, tem que dar uma empurradinha, mas ele passa bem. Então agora vamos fazer as considerações finais. Gente, não esqueçam de um detalhe, eu fiz com uma linha escura para poder ficar visível para vocês, tá bom? Mas vocês têm que fazer com uma cor da linha do tecido, tá? Se o tecido é marrom, você faz uma casinha de botão marrom, a não ser que você queira fazer um efeito diferente na sua costura. Então, e o botão tem que ficar tranquilo, você pode fazer uma costura mais fechadinha ou mais abertinha, fica a seu critério. Espero ter ajudado, isso é só uma dica, tá, gente? Não sou costureira, só uma dica para ajudar vocês.